essa mensagem. Esteja sobre o meu falar, né? Esteja à frente do que eu vou falar. Também esteja à frente do ouvido dos irmãos, para que eles ouçam a tua palavra e a levem pelo coração e a levem através do Espírito, e que essa palavra produza crescimento, produza edificação do teu corpo. Oh Senhor Jesus. O título dessa mensagem é a condenação e o juízo de Deus, né? Você pode passar o primeiro slide para mim, por favor? Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Irmãos, eu vou começar essa mensagem, na verdade, antes de falar isso aqui, eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante. Irmãos, muito obrigado. Amém. Eu passei por momentos bastante difíceis nesses últimos anos, na verdade nesse último ano. E graças ao Senhor eu contei com o apoio da igreja, eu contei com o apoio da minha família, e isso é muito importante. Então eu tenho muito que agradecer aos irmãos. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. A gente está estudando o comecinho do livro de Romanos nesses últimos tempos. E os irmãos eles fizeram uma divisão desses primeiros capítulos em trechos, né? Romanos 1, de 1 a 17, fala sobre o Evangelho de Deus. Romanos 1, de 18 a 32, sobre a condição do homem caído e a condenação. Romanos 2, de 1 a 16, sobre uma das classes específicas de pessoas, no caso os moralistas, aqueles que condenam a todos. Romanos 2, de 17 até 3, 18, ainda sobre uma classe específica de pessoas, os religiosos. E Romanos 3, de 9 a 20, da falta de esperança que há no mundo. A mensagem passada ela falou sobre esses dois primeiros pontos. A próxima mensagem vai falar sobre esses dois últimos pontos. Essa mensagem vai ficar um pouco ali sobre essa questão dos moralistas e também falar um pouco sobre esse trecho específico de Romanos, que é o comecinho do capítulo 2. Você pode passar para mim, por favor? Senhor Jesus. Amém. Questão do moralismo. Vamos ler esse trecho aqui, irmãos? Amém. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados. E com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tenhas trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, eu vou tentar deixar mais complicado. Senhor Jesus, vocês todos, creio eu, estão aqui, creem em Deus. Amém? Amém. Graças ao Senhor. E esse Deus não é qualquer Deus, né? Vocês não creem em Ganesha, vocês não creem, sei lá, em Mazda, vocês creem no Deus de Israel, não é? Aquele que é triuno, Pai, Filho e Espírito, não é isso? Amém. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Esse Deus ele tem características maravilhosas, né? Tem características maravilhosas, perfeitas, diga-se. Ele é perfeito em tudo o que ele faz. Ele é perfeitamente justo, por exemplo, não é? Perfeitamente justo. Ele é perfeitamente puro, por exemplo. Por isso que ele não suporta coisas comuns. Sim. Porque ele é perfeitamente puro. Amém. Não é isso? É verdade. Amém. E então essas são características de Deus. Mas essencialmente o que é Deus? Em essência, Deus é amor. Amor. Então Deus tem diversas características nas quais ele é perfeito e ele tem uma essência que é amor. Deus é essencial. Nós não somos essenciais, nós somos históricos. Nós estamos presos ao tempo. Deus não está preso ao tempo, né? Inclusive Deus é chamado de o eu sou. Amém. Não é chamado de eu era, não é chamado de eu serei, ele é eu sou. Amém. No passado ele era eu sou, no futuro ele será eu sou. Ele é eu sou. Amém. Né? Ele não está preso no tempo. Por isso o que ele era na eternidade passada, ele será na eternidade futura, ele nunca vai mudar. Amém. Deus nunca vai mudar. Amém. Porque ele é o que ele é. Amém. Amém? Amém.
Nós não, nós mudamos, graças a Deus, nós mudamos, né? Porque a gente, dentro do tempo, que o Senhor nos dá um tempo para a gente ser trabalhado, e ser modificado, e crescer em vida, e ser edificado, não é isso, irmãos? É isso, graças ao Senhor, não é? Então, essa essência de Deus é amor. Irmãos, como vocês podem ver esse amor? Como vocês veem esse amor? Aonde você vê esse amor de Deus? Irmãos, nós estamos numa reunião de domingo, que é a reunião da mesa do Senhor, e nós acabamos de ver o maior símbolo do amor de Deus, que é a mesa do Senhor. Amém. Então, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é o fato dele ter morrido por mim. Sim. Esse é o amor de Deus. Amém. Então, Deus nos ama ao passo que Ele é capaz de morrer por mim. Sim. E não é por mim, por eu ser bom, não é por mim, por eu merecer que Ele morresse por mim, é por mim porque Ele me ama de tal maneira que, independente do que eu seja, Ele morreu por mim. Amém. Deus é amor. Amém. Nesse sentido. Essa é a essência dele. Amém. E daí a gente fala assim, não sejais moralistas, né? É uma questão, o moralismo é algo ruim. E daí as pessoas falam, mas a moral é boa. A moral é boa. Não estou dizendo isso. Entende? Eu estou falando o seguinte, a essência de Deus é amor. Amém. Sim. Nós temos que ser morais, porque Deus, Ele é perfeitamente puro, Ele é perfeitamente santo. Nós temos que ser morais. Só que essa moralidade, ela não pode ser usada para romper com o amor. Não Amém. pode ser usada para condenar o irmão. Amém. Não pode ser usado para matar o irmão. Porque a essência de Deus é amor em qual sentido? Eu vou morrer pelo irmão, não, eu vou matar o irmão. Sabe, irmãos, eu dou aula, dava aula até um mês atrás, e para adolescentes. E eu tenho percebido nos últimos 10 anos, dando aula, que a quantidade de jovens evangélicos tem crescido assustadoramente, graças ao Senhor. Né? Quando eu comecei a dar aula numa sala de 40 tinha 2, hoje numa sala de 40 tem 10 ou mais, não é? Fantástico isso. Amém. E uma coisa que eu tenho percebido e que me deixa profundamente preocupado é que esses adolescentes evangélicos das minhas salas são os que apresentam o pior comportamento e os que praticam mais bullying. Por quê? Porque eles têm a palavra, eles pegam essa palavra como uma espada, e em vez de separar em si mesmo o que é mundano e o que é celestial, eles separam no outro e matam o outro. Eles usam a palavra de fato como uma espada para o outro. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nosso Senhor essencialmente é amor. Amém. E como nosso Senhor essencialmente é amor, quando Ele cresce em nós, qual que é o sinal dele crescer em nós? Qual que é o termômetro desse Deus crescendo em nós? Nós passamos a amar mais as pessoas. Amém. Amar mais as pessoas, independente do que elas sejam, obviamente mantendo a nossa moralidade, afirmando aquilo que nós cremos, mas não condenando o outro, não matando o outro, né? Graças ao Senhor. Amém. Aqui tem um outro ponto que eu acho fundamental, que é essa questão aqui, ó. O critério com que julgardes, sereis julgado. Irmão, se a gente percebesse isso aqui, se a gente entendesse o que isso aqui significa, porque isso aqui é o grande lance, como eu posso dizer, quando a gente jogava videogame, sempre tem aqueles truquezinhos que você faz para o jogo ficar mais fácil, sabe? Esse aí é o truquezinho para ficar mais fácil. Irmãos, quanto mais misericordioso você for, mais misericordioso Deus vai ser com você. Amém. A régua que você usar para os seus irmãos hoje vai ser a régua que o Senhor vai usar com você naquele dia. Então, quando você for julgar o irmão, pensa nisso. Pega isso daí, lembra dessa palavra. Quando você for olhar para o irmão e falar, irmão, olha, Senhor, você já acabou. Depois disso daqui, ó, não tem mais jeito. Pensa bem, respira, volta ao Senhor, lembra dessa palavra.
Porque é a régua com que você julgar, irmãos. É a régua com que você vai ser julgado. E na igreja, irmãos, isso aí é a minha experiência. Os irmãos vejam como tomar isso. A igreja ela tem uma característica maravilhosa. E eu já falei isso várias vezes aqui. Eu volto a falar. Quem cospe para cima na igreja, o Senhor não perdoa. Sempre cai na testa. Olha, irmãos, eu estou há algum tempo já aqui. Toda vez que alguém cuspiu para cima, caiu na testa. Sem falha. É quase uma regra da igreja. O Senhor, Ele faz com que as coisas aconteçam. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Porque isso aí é uma questão muito básica. A gente mexe com a essência de Deus. Amém? Amém. Amém. Ainda falando sobre a questão do moralismo, vamos ler mais esses 2 versículos aqui? Amém. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é o lance, irmãos. É aquilo que eu falei. Se você for misericordioso com os irmãos, Deus vai ser misericordioso com você. Amém. A ideia é essa, irmãos. A gente tem que ser tão misericordioso ao ponto de a gente chegar lá no tribunal de Cristo e o Senhor falar assim: amém. Não tem como falar nada de você. Você não falou nada de ninguém. Esse é um grande lance. Como eu disse, é um grande truque. A gente devia ter isso no nosso coração. Questão do coração impenitente. Essa questão aqui, o irmão falou quase a semana inteira sobre essa questão. E ele foi bastante, ele esmiuçou bastante essa palavra. Eu tentei colocá-la em ordem, para a gente conseguir entender ela melhor. Então a gente vai trabalhar alguns pressupostos básicos sobre o que nos espera, sobre como é o julgamento de Deus. E primeira coisa que eu tenho a dizer para os irmãos é que nesse momento aqui, todos nós estamos na era da graça. Amém. Irmãos, a era da graça é a nossa escola, graças ao Senhor. Amém. Sabe o que é uma escola, né, irmãos? Sabe para que você vai na escola, né? Você vai na escola para errar. Você vai na escola para errar. Porque daí você erra, o professor chega para você e fala assim: tá errado. Aí você corrige. Aí você vai aprendendo. Aí você fala: errei. Aí você não erra mais, porque você aprende a fazer certo. Aí com o tempo você vai percebendo que outras coisinhas eram erros. Você fazia tão comumente. Você fala: isso aqui não dá mais para fazer errado. Aí o professor vai falar, te ensina, você fala: não, agora dá. E você vai crescendo. Você vai aprendendo cada vez mais. Até que chega uma hora, você não está mais errando. Por quê? Porque você aprendeu. Amém. Com o tempo. E você não erra mais, porque você foi aprendendo a não errar. Amém. Essa é a era da graça. Na era da graça, nós não devemos, mas podemos errar. E o Senhor está disposto a, se nós nos arrependermos, Ele nos perdoa, nos cobre com o seu sangue. Sim. E nós podemos continuar ali o nosso caminho, aprendendo cada vez mais, até chegarmos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Até sermos plenamente edificados. Amém. Isso é a era da graça. Está aqui o versículo: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, se nós caímos, quando nós erramos, a gente pode ir no trono da graça, pede perdão, muda o seu caminho, se converte o seu coração, o Senhor te perdoa e você continua caminhando. Amém? Amém. Amém. Outro ponto importante também: morreu, fechou a conta. Morreu, fechou a conta. A era da graça é um tempo que você tem para você se construir, para você se edificar. Mas quando você morre, acabou esse tempo. Você não vai reencarnar. Você não vai ter uma segunda chance. Não tem continue. É uma chance para você errar,
se arrepender, voltar para o Senhor, errar de novo, se arrepender de novo, voltar para o Senhor, e se consertando, e se arrependendo, e guiando até aquilo que o Senhor programou para você. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Morreu, acabou o jogo. Amém? Amém. Ainda falando sobre pressupostos básicos. Depois que morremos, para onde nós vamos? Para o Hades. Hades é uma palavra que a gente não traduziu, né? A gente não traduziu aqui. O João Ferreira de Almeida traduziu para inferno, né? Mas na prática não é uma palavra muito fácil de ser traduzida, não é? Mas todos nós, independentemente de quem nós formos, ao morrermos, nós vamos para um lugarzinho chamado Hades. A gente pode ver isso em Lucas 16. O Senhor conta a história de um rico, que ele não nomeia, e de um mendigo chamado Lázaro. Os dois morrem. O Lázaro era alguém que tinha Deus dentro de si. O rico não tinha. Os dois morrem e os dois vão para o mesmo lugar, separados, provavelmente de uma forma que eles pudessem se ver. Não escreve muito bem isso, mas escreve que os dois podiam se ver, podem se ver, mas um estava num lugar aprazível. O Senhor descreve esse lugar como o seio de Abraão. Lázaro, aquele que conhecia Deus, ele estava no seio de Abraão, e lá era um lugar bom de se ficar. Só que ele via naquele lugar o rico, e o rico estava num lugar não aprazível, que não era bom, não é? Então, quando você morre, independentemente de como você morre, de quem você é, você vai lá para o Hades. Ou você vai para um lugar aprazível, se você creu em Deus, ou você vai para um lugar não aprazível, se você não creu em Deus. Tudo bem? Não creu em Deus, na obra dele, e tomou essa obra para si. Irmãos, já estão bastante claros sobre esse processo de salvação, não é? Bom, ainda falando sobre isso, se você creu, nós cremos, né? Graças ao Senhor. Eu espero, irmãos, ontem teve uma reunião de pregação do Evangelho. Eu espero que todos nós tenhamos aceitado esse Senhor para dentro de nós. Espero que todos nós tenhamos aceitado o fato dele ter morrido por nós, tomado essa morte para a gente, aceitado que nós éramos pecadores, corrompidos pelo pecado original, o pecado, e que agora, graças ao sangue dele, nós temos acesso a Deus. Amém. Não é isso? Amém. Amém. Todos nós cremos nisso, todos nós estamos salvos, mas todos nós seremos julgados. Sim. Não é? Sim. Quem aceitou o Senhor é julgado no tribunal de Cristo. Morreu, foi para o lado aprazível. Lá no final, quando o Senhor voltar, você vai no tribunal de Cristo, que é um tribunal feito nos céus. Nos céus. Nesse tribunal de Cristo, você vai ser julgado de acordo com dois critérios, principalmente. A gente vai ver os dois critérios daqui a pouco. Mas sobre o tribunal de Cristo, a gente pode ler aqui, ó. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Em Romanos 2,6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, seu nome está no livro das vidas, está arrolado nos céus, está escrito no livro. Então você não vai mais ser tratado como incrédulo por Deus. Você vai ser julgado no tribunal de Cristo, segundo o seu procedimento. E agora que fica a parte difícil, né? Até agora tudo foi Deus que fez pela gente, né? Deus te salvou, Ele fez tudo. Mas agora, aqui no tribunal de Cristo, você vai ser julgado pelo que você fez. E é uma coisa um pouquinho mais complicada. Bom, isso. Como seremos julgados? O Senhor ele fez duas parábolas para nos mostrar um pouco isso. As duas em Mateus 25. A primeira a parábola das 10 virgens e a segunda a parábola dos talentos. Na parábola das 10 virgens, tem lá 10 virgens, 5 delas nécias, 5 delas prudentes. Todas elas tinham vasilhinhas,
algumas com mais óleo, outras com menos óleo. E daí o noivo volta. As que tinham mais óleo nas suas vasilhas conseguem ver o noivo, manter a sua lâmpada acesa. Não é? Sim, amém. Isso aí diz respeito ao crescimento de vida. Óleo é espírito. Quanto o Senhor se trabalhou dentro de você nesses anos? Quanto a sua veste foi costurada? Eu não sei quanto precisa, irmãos. Na prática, na Bíblia, ninguém fala claramente quanto você precisa de óleo, mas fala que você precisa de óleo. Amém. Então, quanto mais, melhor. E ó, não dá para você falar assim, fico perto do Grander, ele me empresta um pouquinho. Não dá para emprestar o óleo. Cada um tem sua vasilha. Então, tua vida aí. Você tem que correr atrás de guardar o máximo possível de óleo durante a sua vida, durante esse tempo. Lembre-se, nós somos históricos, nós estamos presos ao tempo, a esse pequeno tempo que nós temos de vida. É nesse tempo que você vai guardar óleo. Não tem segunda chance. É nesse tempo que você vai guardar óleo. Amém. E ó, pode ser que o Senhor pode ser que ele demore 100 anos para voltar, mas para você ele pode voltar amanhã. Sim. Ele pode voltar daqui a pouco. Para você ele pode estar na esquina. Então, irmãos, sejamos prudentes. Amém. Guarde o máximo de óleo na tua vasilha. A segunda parábola, a parábola dos talentos, fala de pessoas que receberam de seu mestre alguns talentos. Talento é um tanto grande de ouro. E um deles pegou esse seu talento, enterrou, e os outros negociaram o seu talento para que esse talento tivesse lucro, desse lucro. Qual que o Senhor ficou bravo? Com aquele que enterrou. Se o Senhor te dá uma riqueza, não é para você enterrar, é para você negociar, é para você fazer com que aquela pequena riqueza se torne uma grande riqueza. Esse é um ponto importante. Amém. Como que a gente negocia esse talento hoje? Servindo ao Senhor. Amém. Irmãos, se o Senhor está te dando talentos, está te dando características que você pode usar, você tem que buscar auxiliá-lo na sua obra. Não que ele precise de você. Ele é o Senhor que criou os céus e a terra. Como ontem falou. E os céus e a terra é coisa grande demais, irmãos. Vocês têm ideia, né? Se você contasse as estrelas que tem no céu, você gastaria várias vidas suas fazendo isso. E mesmo assim daria. Mesmo assim não contaria. Então assim, o Senhor fez tudo isso. Amém. Amém. Mas Ele quer que você negocie. Amém. Ele quer que você participe. Sim. Irmãos, isso é uma honra. Amém. Servir ao Senhor é uma honra. Amém. O Deus que criou os céus e a terra está falando para você: vem me ajudar. Poxa, né? Eu creio assim, se um presidente de uma empresa te chama e fala assim: não, eu quero que você seja um gerente para mim, você fala: nossa, mas Deus, Criador dos céus e da terra, fala assim: eu quero que você me ajude. Se der tempo eu vou. A gente tem que ter mais responsabilidade. É verdade. Amém. Vamos ler esses trechinhos aqui que eu separei. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 2 Coríntios 5,10: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Olha, irmãos, o Senhor mostrou para a gente como que vai ser o julgamento. Ele julgou você e tá ótimo. O que vai acontecer?
Você vai reinar com o Senhor por 1000 anos. É a festa, é a bodas, né? 1000 anos de festa. Amém. Você está diante do trono de Cristo, Ele te julgou e falou assim: faltou óleo na vasilha, ou você não negociou o seu talento. E aí? 1000 anos de choro e ranger de dente, né? Ah, mas nem passa, depois tem eternidade. Não, amém, passa tem eternidade, mas 1000 anos é 1000 anos. E provavelmente você vai estar vendo a festa acontecer. Por que eu digo que você vai estar vendo a festa acontecer? Porque choro e ranger de dentes é uma coisa de... Nossa, eu podia estar ali e eu não estou, né? Provavelmente esse seja o pior dos castigos, mais do que qualquer coisa que aconteça. Eu podia estar nessa festa e eu fiquei do lado de fora. Senhor Jesus. Amém. Bom, então os salvos que foram aprovados reinarão com o Senhor. Isso está em Apocalipse, ó. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É sobre isso que a gente está falando. Amém. Aqueles que forem aprovados. Aqui indica, assim, um parênteses, aqui indica que aquele que morre pelo Senhor está aprovado automaticamente. É uma maneira, gente, ó. Não muito agradável, mas é uma maneira. Então assim, essa é uma maneira, né? E como eu disse, você está escrito aqui: reinar 1000 anos. Quem não for aprovado, chora e ranger de dente pelos mesmos 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a gente se junta para novos céus e nova terra e tudo mais. Aí está todo mundo junto. Aí depois de 1000 anos, eu creio, é como eu disse, o tempo, ele é a escola. O tempo ele te muda. Então esses 1000 anos vai ser uma recuperação. Se a gente está aqui na nossa vida, a gente tem nossa vida aqui para ser aprovado, não foi aprovado, recuperação. Quem já passou por recuperação sabe que não é lá muito interessante. Mas então, os outros estão de férias, estão jogando videogame, você está lá, né? Bom, e aqueles que não foram salvos? E aqueles que em nenhum momento aceitaram esse Senhor, ouviram a palavra, foi pregado a eles o Evangelho de Deus, eles ouviram que alguém morreu por eles, e mesmo assim eles falaram: não aceito isso, não quero isso para mim. Para esses irmãos, tem um trono também, tem um julgamento também. A Bíblia chama esse momento de o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, ira de Deus não é legal. Em nenhum momento que isso aparece na Bíblia, as pessoas ficaram bem depois. Quem está na frente de um Deus irado, não é algo que a gente queira. Algumas pessoas estarão na frente de Deus e Ele estará irado com essas pessoas. E Deus será justo, como Ele sempre é. Porque Ele é perfeitamente justo. E daí, essas pessoas, esse julgamento não é um julgamento que possibilita, olha, talvez a pessoa seja aprovada nesse julgamento. Não, esse julgamento é para condenação. Se você chegou diante do trono branco de Deus, é porque você cometeu uma falha muito grande na sua vida. Acabou. E aí, vamos ler. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Ou seja, irmãos, aqui o Senhor pega o livro. Deixa eu ver aqui. Teu nome está aqui, mas não está no livro da vida. Opa! Se não está no livro da vida, você perdeu. E os mortos foram julgados segundo os... Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um,
mundo segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Inferno não é lago de fogo. Inferno é aquele Hades que a gente viu, não é? Que foi traduzido para inferno. Foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. A gente, aqueles que creem, jamais morreremos duas vezes. Jamais morreremos duas vezes. No máximo, uma. No máximo, uma. Talvez nenhuma. Se a gente for arrebatado vivo, nenhuma. Mas a gente nunca sofrerá a segunda morte. Bom, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E se você nunca ouviu o Evangelho? É uma possibilidade. Eu lembro, teve uma vez que os Beatles foram entrevistados, e daí o John Lennon falou: a gente é mais famoso que Jesus Cristo. E daí o pessoal ficou louco da vida com isso. Falou: olha só, ele está se achando mais do que Jesus. Aí ele foi explicar e falou assim: na Índia todo mundo me conhece, na China todo mundo me conhece. E naquela época o Evangelho não chegava na Índia, não chegava na China. Teve muita gente, irmão, que morreu sem saber quem era Jesus. Muita gente. O Evangelho é muito difundido nos dias de hoje. Mas durante muito tempo esse Evangelho não era tão difundido assim. E essas pessoas que morreram sem nunca ter ouvido a palavra do Senhor, sem nunca ter tido a possibilidade de crer no Senhor, como esse pessoal vai ser julgado? A Bíblia não é clara sobre isso. A Bíblia não é clara sobre isso. Mas ela dá para a gente tentar entender a partir desse texto aqui. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, ou seja, aqueles que não conheciam a palavra, também sem lei perecerão. Se você não tinha lei antes de morrer, você não vai ter lei para ser julgado. Tem o princípio da lei, né, Rodrigo? Você que é advogado, tem o princípio da lei que se não tem lei, não tem crime, né? Se não tem lei, não tem crime. Se não tem uma lei que fale que, sei lá, que eu não posso bater nas pessoas, eu posso bater nas pessoas e não vou ser preso por isso. Talvez eu apanhe também. Mas, provavelmente, eu não vou ser preso por isso, porque não tem uma lei que criminalize. Aqueles que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se você ouviu, aí você deve. Se existe lei, você deve segundo a lei. Se não existe lei, você não deve segundo a lei. Quanto, pois, aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade à lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Irmãos, por mais que você jamais tenha ouvido a palavra de Deus, você sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E daí é baseado nisso, muito provavelmente, como eu disse, a Bíblia não é tão clara sobre esse assunto. Mas muito provavelmente é dessa forma que aqueles que não têm lei serão julgados. Segundo sua própria lei, segundo servem de lei para si mesmos. Segundo sua consciência. Não é? Provavelmente é. Amém. Bom, vou encerrar já a mensagem, é bem rapidinho. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, por que eu quis encerrar com esse versículo? Estou falando de julgamento aqui, a gente falou do julgamento do trono de Cristo, que é um julgamento terrível, né? Você pode ficar 1000 anos fora lá da grande festa e vendo a festa. Mas o julgamento realmente terrível é o do trono branco. Aquele lá é para condenação interna. O nosso Deus, essencialmente, Ele é amor. Se esse amor de Deus habita em nós, nós não queremos que ninguém esteja na frente daquele trono. Deus não quer que ninguém esteja na frente daquele trono. Então, como a gente evita que as pessoas estejam ali? Como a gente tira as pessoas da frente daquele trono? Pregando o Evangelho hoje. Amém.
Quem recebe o Senhor jamais vai estar na frente daquele trono. Quem recebe o Senhor jamais será condenado por perdição eterna. Por quê? Porque o Senhor morreu para te salvar, porque Ele é justo e a justiça dele foi cumprida por Ele mesmo. Amém. Então quem recebe o Senhor, quem crê nele, quem crê na salvação dele, quem crê no processo que ele passou e toma isso para si, esse aí jamais vai estar diante do trono branco, jamais vai ser condenado pela eternidade. Amém? Amém. Aleluia. Então, irmão, se esse Senhor habita em nós, esse Senhor é amor, nós não queremos que ninguém passe por isso. Verdade. Tem uma ferramenta: o poder de Deus. Amém. Que é o Evangelho. Amém. O poder de tirar alguém da frente do tribunal, do trono branco de Deus. Sim. O poder de evitar que as pessoas estejam diante de Deus no dia da ira. Sim. Que o Senhor nos leve a cada vez mais ter essa vontade de alcançar as pessoas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Jesus. Irmãos, e sobre nós que já cremos, é importante dizer: o Senhor, Ele não quer que nós sejamos impenitentes. Amém. Verdade. Tudo isso aqui que a gente está falando é para falar sobre isso, né? Eu estou falando de toda essa, como vai ser o fim, para falar assim: irmãos, tem alguma coisa tua que não agrade a Deus? Confessa para o Senhor. Amém. Pede pelo sangue. Você está na era da graça. Amém. Você está na era da graça. Você está na era da graça, você pede o sangue, Ele vai te dar, se você se arrependeu. E daí você tem um novo caminho para frente. Você pode continuar o seu processo de crescimento. Amém. E ter mais chance de naquele dia o Senhor falar: ó, agora é para festa. Amém. 1000 anos. Bodas do Cordeiro. Amém. Sei lá, eu casei, irmãos, há 7 anos, Bíblia. 7 anos. Tô sabendo. Faz 7 anos que eu casei. E eu lembro da festa do meu casamento até hoje. Festa de casamento é muito legal. Isso que assim, festa de casamento em 2 pessoas comuns, né? Pobres, de um país pobre, etc. Imagina a festa de casamento do Senhor, daquele dono do universo. É uma festa de 1000 anos. Irmãos, vamos entrar nisso daí. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém.